Bem-vindos ao canal Mensagens Bíblicas, um espaço onde encontramos inspiração em histórias que fortalecem a alma e o espírito. Hoje vamos embarcar no estudo da lição Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Texto principal: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. Gênesis 17:4. Verdade prática. O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Leitura bíblica, Gênesis capítulo 12, 1 a 3 e capítulo 17, 1 a 8. Gênesis capítulo 12, 1 a 3. Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Gênesis capítulo 17, 1 a 8. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abrão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: Eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e a eles a terra onde você está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes, e eu serei o Deus deles. Introdução. A palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da Terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Na lição desta semana, veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da Terra. Esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e, finalmente, a Igreja. Assim, contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor como a base de toda a prática missionária dos cristãos. A natureza missionária de Deus. 1. A natureza missionária de Deus no chamado de Abrão. A expressão "sai-te da tua terra" revela uma ordem e um chamado de Deus para Abrão ir a um lugar que, a princípio, ele não conhecia. Junto com essa ordem veio uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. 2. A missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. O capítulo 17 de Gênesis nos mostra o Deus soberano e excelso, que se relaciona com um ser humano limitado. Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abrão para Abraão a fim de reafirmar a sua aliança, que transcenderia ao cumprimento geográfico da promessa. Aqui fica clara a missão como a atividade de Deus no mundo. Ele mesmo, e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. Por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. 3. O nosso modelo missionário. O modelo missionário básico de que dispomos para tal igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis.
Certamente que os modelos de hoje e os do passado merecem nossa atenção a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Contudo, nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. Sinopse 1. Deus é o modelo missionário da Igreja, que pode ser observado a partir da eleição de uma família para alcançar todas as famílias da terra. Capítulo 2. Amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Parte 1. O amor de Deus. A Bíblia mostra que Deus é amor. No Antigo Testamento vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel e em seu relacionamento com esse povo num processo de renovação de alianças em que sua misericórdia e benignidade são reveladas. No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois Ele mesmo é o amor e este, por sua vez, é a sua própria essência. Portanto, o amor é a base de todo o plano de redenção revelado na Palavra de Deus. Parte 2. A redenção no Antigo Testamento. Redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel nos seguintes aspectos: a. Resgate para a libertação de um escravo. B. Recuperação de um campo. C. Resgate de um macho primogênito. D. Resgate de alguém que seria condenado à morte. Além disso, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor do homem. A. Quando Jacó invoca o anjo que me livrou de todo o mal. B. Quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo: Vos resgatarei com braço estendido. Parte 3. A redenção no Novo Testamento. No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo. Nesse caso, a remissão do pecador é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus Pai por Jesus Cristo em sua morte na cruz, cuja obra redentora é declarada no Novo Testamento. No entanto, a experiência de redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final do crente. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. Sinopse 2. O amor de Deus é o princípio fundamental da história da redenção e, por isso, é o fundamento das missões transculturais. Capítulo 3. Visão bíblica. Do caráter transcultural da missão. Parte 1. Um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. A. A queda do homem, Gênesis 3:15. B. O dilúvio, Gênesis 6:13. C. A eleição de um povo para abençoar a todos os demais, após a Torre de Babel, Gênesis 12:3. Nesses textos, a falha do homem está caracterizada, bem como o juízo de Deus e a sua promessa. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos os povos por meio de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Parte 2. A escolha de Israel e sua missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Era desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos como sua joia preciosa. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder e de sua graça, atraísse o restante das nações. Entretanto, Israel fracassou nesse propósito. A promessa estabelecida em Gênesis 17:8 foi invalidada pela apostasia e infidelidade da nação. Isaías 24:5. Jeremias 31:32. Por isso, Israel foi levado para o exílio na Assíria, enquanto Judá,
Posteriormente, foi levada para o cativeiro em Babilônia. Parte 3. A escolha da Igreja. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a Igreja de Deus. Essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso, fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. Sinopse 3. A missão transcultural da Igreja está fundamentada no caráter missionário de Deus. Conclusão. Vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. João 3,16. É esse amor que estimula a Igreja de Cristo a levar a sério a obra missionária até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador, por isso, Ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem. 1 Timóteo 2,4.